Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade no nosso estudo do campo elétrico, tá? Esse é o vídeo 8 e esse vídeo 8 vai complementar os vídeos anteriores, tá? Aqueles exemplos que a gente andou discutindo, tá? A gente viu, a gente estudou, né, com algum detalhe o caso do dipolo elétrico, depois a gente calculou o campo elétrico nas proximidades de um anel de carga circular e também aprendemos a fazer o cálculo do campo elétrico num ponto nas proximidades de um fio infinito. Tá? Então, nesses três exemplos que a gente trabalhou nos vídeos anteriores, a gente tinha, né, uma certa distribuição de cargas, com uma certa simetria, né? E aí a gente aprendia, usando a lei de Coulomb, a gente dividia a distribuição de cargas completa em elementos de carga infinitesimais, calculava o campo elétrico que cada elemento de carga estabelecia num ponto, naquele ponto, né? Num determinado ponto lá do espaço, e aí fazia uma integral do campo elétrico. Né? No caso do dipolo, era mais simples, não precisava integrar, né? Porque no dipolo só tinha duas cargas, né? Foi o primeiro exemplo que a gente fez. Então, aí no caso do dipolo, eu queria determinar o campo elétrico num determinado ponto, nas proximidades desse dipolo, então eu simplesmente combinava o campo elétrico da carga positiva, somava vetorialmente com o campo elétrico da carga negativa, e aí fazia a resultante dos dois. Né? Mas todos esses exemplos, em todos esses que a gente estudou, a gente calculou o campo elétrico num determinado ponto em particular, né? Nas proximidades da distribuição de cargas. Agora, eu quero aprender a fazer, pelo menos de forma qualitativa, eu quero aprender a representar ou mapear o campo elétrico em vários pontos, né? Ou seja, numa região nas proximidades de uma distribuição de cargas. Tá? Então, sempre que a gente quer fazer isso, a gente usa o conceito ou a representação de linhas de campo, linhas de campo elétrico, ok? Então, o que são essas linhas de campo? Né? Qual que é a importância delas no nosso estudo? As linhas de campo são simplesmente uma representação gráfica, né? Ou seja, uma representação no papel, né? Que permite a gente ter uma ideia do comportamento do campo elétrico próximo de uma distribuição de cargas, ou seja, esse conceito de linhas de campo, essa construção gráfica, né, ela permite a gente mapear a influência elétrica de duas cargas no espaço ao redor delas. Tá? Então, por exemplo, né, vamos voltar lá no caso do dipolo, que a gente discutiu uns vídeos para trás. Né? Você tem então uma carga positiva, uma carga negativa, ambas de mesmo módulo, né, e separadas por uma certa distância. Tá? E aí, digamos então que eu queira representar aqui no quadro o campo elétrico que essas duas cargas estabelecem nesse ponto aqui, ó, tá? Fazer um cálculo parecido com o que a gente fez lá nos 2 ou 3 vídeos para trás. Tá? Então, se eu quero representar o campo elétrico dessas duas cargas nesse ponto, o que eu tenho que fazer? Princípio de superposição. Né? Eu pego o campo elétrico que essa carga pontual estabelece nesse ponto, pego o campo elétrico que essa carga negativa estabelece nesse ponto e faço a soma vetorial. Né? Então a gente sabe que o campo elétrico de uma carga positiva, ele aponta na direção radial, né? Ou seja, ao longo da linha que conecta o ponto até a carga, e o vetor campo elétrico, estabelecido por essa carga, ele é divergente, né? Ou seja, ele se afasta da carga, ele aponta para fora da carga. Né? Então, nesse ponto aqui, o vetor campo elétrico, estabelecido por essa carga, vai ser um vetor apontando para lá, nessa direção. Então, esse vetorzinho aqui de baixo é o meu E+. É o campo elétrico da carga positiva. Se eu quisesse saber o valor numérico, né, do campo elétrico estabelecido por essa carga, eu precisaria dos dados do problema. Né? Eu precisaria dessa distância aqui e dos valores das cargas. Né? Ali é só um esboço. Agora, o campo elétrico que essa outra carga estabelece nesse ponto. É uma carga pontual, então o campo elétrico aponta na direção radial, ou seja, ao longo da linha que conecta, né, o ponto e a carga, só que como é carga negativa, o campo elétrico aponta para ela. Né? Então esse vetor aqui em cima é o campo elétrico estabelecido, né, pela carga negativa. O que vai ser o campo elétrico total? A gente já sabe, é a soma vetorial do E mais com o E menos. Né? Então o E total é simplesmente a soma do E mais, soma vetorial, né? É o E mais somado vetorialmente com o E menos. Então eu vou ter o campo elétrico total naquele ponto.
Digamos que eu faça esse mesmo procedimento, eu faço esse mesmo raciocínio em vários pontos do espaço nas proximidades daquelas duas cargas, né, daquele dipolo ali. Eu posso fazer isso num computador, por exemplo, né? Faço lá para uma quantidade grande de pontos esse mesmo procedimento. O resultado desse procedimento, pessoal, vai ser justamente o que a gente chama de linhas de campo, que são essas linhas que eu desenhei aqui em azul, tá? Essas linhas, elas são desenhadas, são representadas seguindo algumas convenções, tá? São 3 convenções, na verdade. A primeira delas é o seguinte: as linhas de campo são desenhadas de forma que o campo elétrico total, né, em cada ponto do espaço, é tangente às linhas de campo naquela região. Então, por exemplo, aqui, né, nesse ponto, eu tenho uma linha de campo que está passando por aqui. Então, exatamente nesse ponto, o campo elétrico aponta na direção, aponta no mesmo sentido da linha de campo e tangente a ela, né? Então, aqui eu tenho essa linha azul passando por aqui, tenho o ponto onde eu estou querendo representar o campo elétrico, então eu traço um vetor tangente à linha de campo e na mesma orientação dela. Então, por exemplo, se eu quisesse desenhar o campo elétrico nesse ponto aqui, ó, se eu quiser representar qualitativamente, né, o campo elétrico naquele ponto ali de cima, a linha de campo está passando assim, né, da direita para a esquerda, nesse caso, e ele é tangente à linha azul. O vetor campo elétrico vai ser tangente à linha azul. Então, eu botei isso aqui. Então, o campo elétrico, nesse ponto, vai ter essa aparência, né? Claro que o módulo dele, de novo, né? Se eu quiser saber o módulo direitinho, desenhar o campo elétrico em escala e tal, eu precisaria fazer o cálculo preciso, né? Eu precisaria saber os valores das cargas, as distâncias para poder representar. Mas aqui é só qualitativo. Então aqui o campo elétrico aponta tangencialmente a linha de campo, né? E na mesma orientação dela. Né? Eu poderia desenhar o vetor campo elétrico para cá, né? Tangente, só que apontando para cá. Não, mas ele tem que seguir a orientação da linha de campo. Né? Se eu quiser desenhar o vetor campo elétrico, nesse ponto aqui, ó, como que vai ser a orientação dele? Aqui a linha de campo está passando dessa forma, então eu vou desenhar o vetor tangente a ela. Vai ser um vetor dessa forma aqui, campo elétrico, nesse ponto. Tá legal? Então, uma construção desse tipo, né, essas linhas azuis, são feitas, elas são construídas a partir dos vetores campo elétrico em cada ponto, e de forma que essas linhas azuis são tangentes, ou melhor, elas são desenhadas de forma que o campo elétrico é tangente a elas em cada ponto. Tá legal? Então, né, se eu fosse fazer isso aqui num computador, eu desenharia vários vetores campo elétrico, né, em vários pontos e desenharia as linhas azuis de forma que esses vetores sejam tangentes a elas em cada ponto. Tá? Então, essa é a primeira convenção. Você vê que ali a gente já tem, então, usando essa convenção número 1 aqui, a gente já tem uma ideia do comportamento global, né, do campo elétrico em cada ponto. Tá? Já sabe as direções dos vetores em cada ponto. Outra convenção é a seguinte: o campo elétrico resultante, né, ou seja, o campo elétrico total em cada ponto, ele é mais intenso nas regiões onde a densidade de linhas de campo é maior. Né? Então, por exemplo, se a gente pega aqui, ó, nas proximidades da carga positiva, vamos pegar um conjunto de pontos que estão aqui bem pertinho da carga positiva. Você vê que nas proximidades da carga positiva ou da carga negativa, a gente tem vários vetores, né? a gente tem várias linhas de campo que estão nessa região. Então aqui, ó, a quantidade de linhas de campo elétrico, a densidade de linhas de campo é maior do que, por exemplo, nessa região aqui, ó. Vamos pegar esse conjunto de pontos aqui, ó. Você vê que aqui, nessa região, próximo da carga positiva, eu tenho várias linhas de campo. Aqui, por exemplo, nessa região, eu tenho poucas linhas de campo. Né? Ou então aqui, assim, por exemplo, nessa região aqui. Ó. Você vê que nessa região, ou nessa, os vetores campo elétrico, ou as linhas de campo, elas são mais espaçadas. Então, se a densidade de linhas de campo, se o empacotamento das linhas de campo é pequeno, então o campo elétrico aqui é mais fraco do que aqui, do que nessas proximidades aqui, por exemplo. Tá? Ou então, se eu quiser comparar, por exemplo, aqui, o campo elétrico nesse ponto com o campo elétrico nesse ponto aqui, ó.
nesse ponto aqui. Ó. Então, esse vetor campo elétrico, ele é tangente à linha de campo, e você vê que ele está localizado numa região onde a densidade de linhas azuis é maior do que aqui. Então, aqui ó, o campo elétrico aponta para lá, ele é mais intenso do que o campo elétrico nesse outro ponto. Aqui, o vetor campo elétrico aponta tangente à linha, né? Então, campo elétrico aqui, só que ele vai ser menorzinho em relação a esse, né? Porque esse ponto está numa região onde a densidade de linhas de campo é pequena. Tá legal? E a mesma coisa aqui assim, por exemplo. Se as linhas de campo estão mais espaçadas, a intensidade dos vetores campo elétrico é baixa. Se elas estão mais concentradas, né? Aqui e aqui, por exemplo, o campo elétrico é mais intenso. Beleza? Então essa é a segunda convenção. E a terceira convenção, muito importante também, é um erro muito comum que os alunos fazem, às vezes, na hora de representar essas linhas azuis, é o seguinte, eles esquecem dessa regra. Duas ou mais linhas de campo elétrico, né, que são aquelas linhas azuis ali, nunca se cruzam. Elas nunca vão se cruzar. Então, eu nunca vou ter, se eu faço a representação de forma correta, né, deixa eu colocar aqui em cima. Se eu faço a representação das linhas de campo de forma correta, né, eu nunca vou ter uma situação desse tipo aqui, ó, uma linha de campo vinha para cá, e uma outra linha de campo vindo para cá. Eu nunca vou ter um cruzamento de linhas. Porque se eu tivesse, olha só, se eu tivesse um cruzamento, né, um encontro de duas ou mais linhas de campo, a direção do campo elétrico ficaria indefinida. Né? Porque olha só, nesse caso aqui, ó, se isso aqui fosse possível de acontecer, de acordo com essa linha de campo, o vetor campo elétrico seria assim, tangente a ela, nesse ponto. Né? De acordo com essa outra linha de campo aqui, o campo elétrico seria para cá, tangente a ela e apontando para lá. Ué, qual dos dois resultados é correto? Qual dos dois vetores é correto? Esse ou esse? Indefinido, não tem como saber. Né? Em cada ponto do espaço, eu só posso ter um único vetor campo elétrico, eu não posso ter dois. Né? Eu só posso ter um vetor campo elétrico resultante. Né? Eu não posso ter duas resultantes no mesmo ponto, porque o campo elétrico ele tem uma direção bem definida em cada ponto. Então essa situação aqui, ó, ela é impossível de acontecer. Se eu fizer o desenho de forma correta, eu nunca vou ter essa situação. Tá? Duas ou mais linhas de campo não vão se encontrar, tá? Para não gerar essa indefinição na direção do campo elétrico no ponto onde ela se encontra. Tá legal? Então, sabendo essas três regras, a gente consegue ter uma noção, né, do comportamento do mapear. A gente consegue mapear o campo elétrico nas proximidades de uma distribuição de cargas. Claro que se eu tiver, né, uma distribuição de cargas muito complicada, desenhar essas linhas de campo nem sempre é fácil. Né? Mas o procedimento, por exemplo, computacional que a gente faz é assim, você tem a distribuição de cargas, você determina, usando a lei de Coulomb, a direção e a intensidade do campo elétrico em vários pontos, e aí conecta os vetores campo elétrico através das linhas de campo, usando essas três regras. Né? Linha de campo desenhada de forma que o campo elétrico é tangente a elas, as linhas são mais compactas, né? São mais empacotadas nas regiões onde o campo elétrico é mais intenso e elas nunca se cruzam. Tá legal? Então, gente, sabendo disso, a gente consegue agora discutir um caso particular, né, de campo elétrico, é o caso mais simples, na verdade, que é o caso do campo elétrico uniforme. O que significa campo elétrico uniforme? Significa uma região do espaço onde eu tenho vetores campo elétrico de mesma intensidade e mesma direção em todos os pontos. Como que eu construo isso na prática? Né? Como que eu faço isso, por exemplo, num laboratório? Muito simples. Se você pega um capacitor plano de placas paralelas, né? Ou seja, se você pega uma chapa metálica e eletriza ela positivamente, e pega uma outra chapa igualzinha, mesma área, né? E colocada aqui a uma certa distância da chapa positiva, e eletriza essa aqui de maneira uniforme, só que negativamente, se a distância entre as duas chapas for pequena,
em comparação com o tamanho delas, aqui no miolo das chapas, né, nessa região aqui mais central, o campo elétrico é muito aproximadamente uniforme. Né? Então, um capacitor de placas paralelas, dentro dessa aproximação, né, onde as chapas são muito maiores do que a separação entre elas, lá no miolo eu tenho uma região de campo elétrico uniforme. Você vê que os vetores aqui, ó, são desenhados de forma a ter, são paralelos entre si e têm a mesma intensidade. Tá? Isso acontece porque, como dentro dessa aproximação, né, de chapas grandes, não faz sentido você falar que o campo elétrico nesse ponto é maior ou menor do que o campo elétrico nesse outro ponto, ou maior ou menor do que o campo elétrico nesse outro ponto, porque essas chapas estão igualmente eletrizadas, né? Elas estão uniformemente eletrizadas, melhor dizendo, né? Tanto aqui quanto aqui. Então, nessa aproximação de chapas muito grandes, nessa regiãozinha o campo é uniforme. Na verdade, a gente vai ver lá no capítulo de capacitores, né? Na verdade, já no próximo, a gente vai estudar a lei de Gauss. Nós vamos aplicar a lei de Gauss no estudo de um sistema desse tipo, fazendo essa aproximação de chapas muito grandes. Igual a gente viu nos vídeos anteriores, o exemplo do fio infinito, né? Considere um fio, né, cujo comprimento é muito maior do que as outras dimensões físicas do problema. A gente fez essa aproximação, né, no vídeo anterior. Então eu posso supor que aquele fio é infinito, mesmo sabendo que isso não existe. Né? Não existe fio infinito. Mas dentro dessa aproximação de um fio muito comprido, aquele resultado que a gente viu se aplica muito aproximadamente na prática, se aplica muito bem na prática. Né? Aqui vai ser a mesma coisa. Se essas chapas forem muito maiores do que a distância entre elas, nós vamos considerar que essas chapas são infinitas, mesmo sabendo que isso não existe, né? É uma idealização. Tá? Na prática, se você se aproxima, né, se você vai chegando perto das bordas dessa chapa, aí isso aqui já não vale mais. O campo elétrico deixa de ser uniforme e a gente percebe um encurvamento das linhas de campo. Tá? Então ele é uniforme no miolo, lá na região central das chapas, mas à medida que você se aproxima das bordas, essa aproximação de campo uniforme, ela deixa de valer. Tá? Mas para simplificar as nossas contas, né, na maioria das situações que a gente for tratar, nós vamos considerar sempre a região central onde o campo é uniforme. Tá? Então aí, gente, fica fácil a gente ver o seguinte, né? Se eu pego numa região de campo elétrico uniforme, se eu coloco uma carga de prova positiva, o que vai acontecer? Essa carga de prova vai sofrer uma força elétrica. Né? A gente sabe que, por definição, escrever aqui no cantinho, né? Campo elétrico é a força elétrica atuando numa carga de prova dividido pela carga de prova. Ou seja, a força atuando na carga de prova é Q0E. Força igual a Q0E. Né? Então aqui, por exemplo, né, se eu tenho uma carga positiva numa região onde o campo elétrico aponta para a direita, a força elétrica que ela vai sofrer também aponta para a direita. Porque força é carga vezes campo. Né? Como Q0, nesse caso, é um número positivo, o que acontece quando você pega um número positivo e multiplica pelo campo elétrico? Você vai ter um vetor apontando para lá. Então você vê que cargas positivas são aceleradas no sentido do campo elétrico. Então, dado um campo elétrico, dada uma carga positiva, essa carga vai sofrer uma força no mesmo sentido do campo. Então, essas cargas positivas, elas se movimentam espontaneamente no mesmo sentido do campo. Né? Ao contrário, para cargas negativas. Né? Se você tem agora, continua com o campo elétrico aqui para a direita, mas você coloca agora uma carga de prova negativa, né? O meu Q0 agora é um número negativo, o que vai acontecer? Força, ela vai sofrer uma força, né? E qual que vai ser a orientação dessa força? Força é carga vezes campo. Carga vezes campo. Né? O campo aponta para a direita. O que acontece quando você pega um vetor para a direita e multiplica por um número negativo? Você vai ter um vetor contrário. Né? Então, cargas negativas se movimentam de forma espontânea no sentido contrário ao campo. Né? Positivas são aceleradas no sentido do campo,
negativas aceleradas contrariamente ao campo elétrico. Tá? Isso tudo vem da definição, né? Força é igual a Q0, tá? Sempre. Nessas duas situações, onde eu tenho campo elétrico uniforme, tanto no caso da positiva quanto da negativa, a gente percebe que essas duas cargas vão executar um movimento retilíneo com aceleração constante. E olha só, em ambas situações, se o campo é constante, o que é força resultante, gente, atuando num corpo? Seja uma carga, seja uma massa qualquer. Força resultante, pela segunda lei, né, é massa vezes aceleração. Né? A força total atuando num corpo é igual sempre a massa vezes a aceleração dele. Nesse caso, a única força que está atuando nesse camarada e nesse, eu estou desprezando a força-peso, tá? Embora eles tenham uma certa massa, eu estou desprezando a força-peso. Então, dentro dessa aproximação, a única força que atua na carga mais e na carga menos é a força elétrica. Então, a força resultante é a própria força elétrica, né? Que é carga vezes o campo. Então, nessas duas situações, a aceleração das cargas é carga sobre massa vezes o campo. Como o campo é constante, e as outras coisas aqui também são constantes, então essa aceleração é constante. Né? Tanto essa carga quanto essa vão se movimentar retilineamente e de forma que a aceleração seja constante. É um movimento retilíneo uniformemente variável, igual a gente estudou lá na Física 1. Tá? Movimentos com aceleração constante. Beleza? Então tá, gente. Eu vou agora começar um próximo tópico. Na verdade, essa discussão que eu coloquei aqui também consta num PowerPoint que eu já tinha mostrado para vocês lá nas aulas presenciais e eu vou disponibilizar de novo lá no SIGA, tá? Lá nesse PowerPoint eu tenho esse desenho, esse mesmo desenho, só que mais bonitinho, né? Feito no computador, né? Na verdade eu retirei de um livro, né? E além dessa situação onde eu tenho carga mais e carga menos, tem uma outra ilustração lá no PowerPoint, que é o caso onde eu tenho duas cargas idênticas positivas. Aí tem lá o desenho das linhas de campo elétrico nesse exemplo. Tá? Vai ser diferente daquilo ali. Ou seja, é uma representação das linhas de campo quando eu tenho duas cargas positivas. Tá? Eu não vou fazer esse exemplo aqui no código, eu vou deixar para o PowerPoint aí, vou disponibilizar lá para vocês, tá legal? Junto com essa aula aqui. Agora o próximo tópico, para a gente iniciar a discussão dele, ainda nesse vídeo 8, e a gente finaliza no próximo, é o comportamento elétrico de condutores, tá? De substâncias metálicas, ok? A gente vai falar agora de blindagem eletrostática, tá legal? Então vamos começar aqui. Então agora o nosso assunto é o comportamento elétrico de condutores. Em particular, né, a gente vai discutir um princípio físico, um fenômeno físico, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a chamada blindagem eletrostática. Né? Todo mundo já deve ter ouvido dizer o seguinte, né, que quando você está no meio de uma chuva muito forte, com relâmpago e tudo mais, o lugar mais seguro para você ficar é dentro do próprio carro. Né? Justamente por causa desse fenômeno que a gente vai discutir, que é a blindagem eletrostática, né, de condutores. Tá? Algumas pessoas falam que é mais seguro você ficar dentro do carro, porque o pneu do carro é isolante, então se cai um raio no carro, por causa do poder isolante do pneu, você fica protegido ali dentro. Não tem nada disso. Né? Mesmo que o pneu do carro, a roda do carro, fosse toda de metal, esse fenômeno aqui ia acontecer. Tá legal?
Então vamos discutir aqui, vamos iniciar esse assunto aqui agora. Tá? Ok, pessoal, vamos começar a discutir de uma forma mais qualitativa, né, esse novo tópico, e aí depois a gente faz alguns exemplos, tá? E escreve, né, algumas definições, né, mais precisamente. Primeiro vamos ter uma ideia do que a gente vai discutir. Então, digamos, pessoal, que você tem inicialmente uma substância metálica, né, ou seja, um corpo que tem elétrons livres, tá? Essa é a característica dos metais, né? Os elétrons de valência são os elétrons lá dos últimos níveis de energia dos átomos, né? Alumínio, cobre, ferro, enfim. São elétrons que estão muito fracamente ligados ao núcleo do átomo, então eles têm liberdade para passear por todo o volume do sólido. É assim que a gente visualiza uma substância metálica, tá? É uma ligação química do tipo metálico. Então você tem lá um condutor, né? Um metal isolado. E aí, de repente, através de algum processo, seja eletrização por atrito, por indução, por condução, que a gente discutiu lá na primeira aula, né, no primeiro vídeo, você dá um jeito de arrancar alguns elétrons desse material, tá? Então, digamos que você chega nessa região aqui, você liga numa bateria, enfim, você faz alguma coisa de forma a retirar elétrons desse material, tá? Então, você retirou elétrons dessa parte aqui, por exemplo, tá? Então, se você retirou elétrons dessa região, ela vai ficar eletrizada positivamente, né? Então, se essa região fica eletrizada positivamente, o restante dos elétrons, né, os outros elétrons livres que ficaram lá na substância, né, no seu corpo, vão querer, parte deles, vai migrar para essa região que ficou positiva. Mas se eu tenho uma migração de cargas de um lado para o outro, esse outro lado aqui, que estava neutro, eletricamente neutro, vai ficar positivo. Então eu vou ter uma nova migração de elétrons de outras partes do corpo
para esse outro lado que agora ficou eletrizado positivamente. Se ele tem uma migração, por exemplo, daqui para cá, esse lado aqui vai ficar positivo. E aí eu vou ter uma nova migração de elétrons de outras partes até essa outra parte que ficou positiva. E assim sucessivamente. Durante um intervalo de tempo muito curto, né, da ordem de 10 elevado a menos 8 segundos, né, tipicamente é o tempo que as cargas demoram para se rearranjar, durante esse tempo muito curtinho, os elétrons vão se redistribuir no interior desse sólido, tá ok? Até chegar numa condição que a gente chama de equilíbrio eletrostático, tá? Nessa condição de equilíbrio, que acontece muito rapidamente, ou seja, eu retiro uma certa quantidade de elétrons do sólido que estava isolado, neutro, né? E aí eu vou ter esse rearranjo dos elétrons que restaram, esse rearranjo é muito rápido, até atingir a condição de equilíbrio. Quando a gente fala assim, pessoal, um sólido, né, no caso um condutor isolado na condição de equilíbrio eletrostático, significa que as cargas que restaram, elas estão estáticas, elas estão paradas. Equilíbrio eletrostático significa ausência de movimentação de cargas, tá? Então a gente vê que esse sólido ele vai ficar eletrizado positivamente e os elétrons restantes, né, porque eu retirei elétrons do material, então ele vai ficar eletrizado positivamente e essas cargas positivas vão se distribuir devido à movimentação dos elétrons. Quem se movimenta são os elétrons, né? Quem tem liberdade para se movimentar são sempre os elétrons. Então vai surgir, na condição de equilíbrio eletrostático, um excesso de cargas positivas distribuídas próximas da superfície desse metal, devido a esse rearranjo de elétrons, tá? E aí, quais que são as condições que eu tenho para acontecer o equilíbrio eletrostático? O que acontece com o campo elétrico na condição de equilíbrio eletrostático? Na prática, a gente vê que o excesso de cargas que restaram, né, no material, no caso cargas positivas, elas ficam distribuídas na superfície do sólido, tá? E aí a gente vê o seguinte, que lá dentro do sólido, ou seja, no miolo dele, né, na parte maciça dele, o campo elétrico tem que ser necessariamente zero. Posso afirmar com toda certeza que lá dentro o campo elétrico é zero. Por quê? Por causa justamente da condição de cargas estáticas. Se o corpo está em equilíbrio, eu não posso ter movimentação de cargas, tá? E para que eu não tenha movimentação de cargas dentro do sólido, o campo elétrico lá dentro tem que ser rigorosamente zero. Se o campo elétrico lá dentro não fosse zero, digamos, tá, que na condição de equilíbrio eletrostático eu tivesse campo elétrico lá dentro, tá? Digamos que eu tivesse vetores campo elétrico dessa forma aqui, ó, lá dentro do material. Gente, se eu tivesse campo elétrico lá dentro, no miolo do meu sólido, o que a gente acabou de ver? Cargas negativas são aceleradas contrariamente ao campo. Então, se eu tivesse campo elétrico lá dentro do sólido, em equilíbrio, os elétrons estariam se movimentando, os elétrons lá do interior do material, os elétrons restantes, né, eles estariam se movimentando contrariamente ao campo. Porque se eu tenho campo e tenho cargas, eu tenho força elétrica, né? Então, se eu tivesse campo elétrico lá dentro, os elétrons estariam sendo acelerados contrariamente ao campo. Então, eu ainda teria uma movimentação de cargas no interior do sólido. Mas eu acabei de falar que na condição de equilíbrio eletrostático, as cargas estão paradas, as cargas estão estáticas, né? Então, se elas estão estáticas, não tem movimento. E para não ter movimento, para não haver movimento, o campo elétrico lá dentro tem que ser zero, rigorosamente zero. Então, lá dentro, o campo é nulo. Então, de novo, o campo é nulo porque eu sei que as cargas estão paradas. Se eu tivesse campo, eu ainda teria movimentação de cargas. E isso viola a condição de equilíbrio eletrostático. Tá legal? Então, essa é uma primeira condição. Cargas em excesso na superfície, tá? E por que esqueci de mencionar, né? Por que essas cargas em excesso têm que estar na superfície e eu não posso ter excesso de cargas lá dentro, lá no miolo do material? Porque se eu tivesse
excesso de carga, se essas cargas positivas estivessem localizadas aqui, ó, por exemplo, então lá dentro do sólido eu ainda teria campo elétrico. Se eu tivesse campo elétrico, eu ia ter movimentação de cargas, e isso viola a condição de equilíbrio, né? Então já vimos duas condições. A primeira, as cargas em excesso têm que estar na superfície, e o campo elétrico lá dentro tem que ser zero. E lá fora, externamente ao condutor, será que eu tenho campo elétrico? Lá fora sim, né? E externamente ao material, eu tenho, como eu tenho cargas na superfície, eu tenho campo elétrico externo. E como que é esse campo elétrico externo ao material e nas proximidades da superfície desse material? Olha só, gente, você vê que eu desenhei os vetores campo elétrico aqui, ó, fazendo 90 graus com a superfície em cada ponto. Por que eu estou chamando a atenção? Por que o campo tem que fazer 90 graus com a superfície? Porque se o campo não fosse perpendicular à superfície, eu teria movimentação de cargas na superfície. Porque olha só, digamos que nessa região aqui, ó, se o campo elétrico não fosse perpendicular à superfície, tá? Se o campo elétrico, por exemplo, fosse paralelo à superfície. Então, se nessa regiãozinha aqui, ó, o campo elétrico fosse paralelo ao invés de perpendicular. Ué, se eu tivesse campo elétrico paralelo à superfície, eu teria movimentação de elétrons nessa região, porque os elétrons se movimentam contrariamente ao campo. Então, se eu tivesse vetores campo elétrico dessa forma, eu teria ainda uma migração de elétrons no sentido contrário do campo, nessa regiãozinha aqui, ó. Isso viola a condição de equilíbrio. Se eu estou em equilíbrio, se o sólido está em equilíbrio eletrostático, eu não tenho movimentação de cargas. As cargas estão paradas, tá? Elas estão justamente estáticas. E para isso acontecer, o campo elétrico nas proximidades externas, né, nas proximidades da parte externa desse sólido, o campo elétrico tem que ser perpendicular à superfície. Então, essas três condições, cargas em excesso na superfície, campo elétrico interno igual a zero e campo elétrico externo perpendicular à superfície, nas proximidades, né, do sólido, isso tudo me garante a condição de equilíbrio eletrostático. É isso que acontece no caso do raio que cai no carro, né? No caso, vem um raio, né, vem lá da nuvem. Aí, no caso, são elétrons, né? São cargas negativas. Então, vem o raio e incide na superfície externa do carro. Então, esse carro vai ficar todo eletrizado negativamente. O excesso de elétrons também vai se distribuir na superfície. Durante um intervalo de tempo muito curto, esses elétrons em excesso vão se movimentar e vão se distribuir dessa forma aqui, ó, né? No caso, vão ser cargas negativas, né? Ao invés de positivas. Mas de forma que o campo elétrico lá dentro seja zero, o excesso fique na superfície e o campo elétrico lá fora é diferente de zero, mas faz 90 graus com a superfície, né, nas proximidades dela. Tá? Então, se o campo elétrico lá dentro do carro onde você está é nulo, você não vai tomar choque. Né? Então, você pode, inclusive, tocar nas partes internas, na superfície interna do carro, você não vai tomar choque, porque o campo elétrico lá dentro é zero. Se não tem campo, não tem movimentação de cargas. Se não tem movimentação de cargas, você não vai tomar choque. Agora, se vier uma pessoa de fora do carro, vier aqui encostar a mão no carro que está eletrizado, aí a pessoa vai tomar choque. Claro, né? O corpo dela é condutor. Lá fora eu tenho campo elétrico, aí você vai ter uma migração de cargas da parte externa do carro para o corpo dela. Né? A própria pessoa se torna um condutor. Tá? Então, assim, no próximo vídeo, pessoal, eu vou sistematizar isso aqui em palavras, né? Mas a ideia é essa, né? Esse é o fenômeno de blindagem eletrostática, tá? É o que explica o comportamento elétrico de condutores isolados e em equilíbrio, tá? Então, aí eu vou interromper esse vídeo agora, a gente dá sequência nesse assunto no vídeo 9.